questão número 22 é sobre função exponencial e é baseada em crescimento de bactérias. Crescimento de bactérias o cálculo, né, a medida da população de uma colônia de bactérias, ela segue uma exponencial. Então, na aula de biologia da turma Delta do Colégio Log, os alunos observam o crescimento de uma cultura de bactérias. Inicialmente, tem-se uma amostra com 3 bactérias. Os alunos associaram as observações realizadas a uma fórmula matemática que representa o número F de bactérias da amostra em função do número de horas. Então, F é o número de bactérias e N é o número de horas. Olha só, como é que seria essa fórmula, hein? Você começa com 3 e ele dobra a cada meia hora. Se você colocar N, o número de horas, como é que seria o valor, a quantidade de bactérias depois de N horas? Olha só, depois de meia hora, o que é que acontece? Ele dobra. Se você colocar 1 hora são 2 períodos de meia hora. Ele vai dobrar 2 vezes, né? Dobra e dobra. Então, depois de 1 hora, ele fica 4 vezes maior. Ou seja, esses números de bactérias que vão variando de hora em hora, eles formam uma progressão geométrica. Onde você tem o termo inicial que está dado aqui, 3, quer dizer, o A1 vale 3. E a razão, se você considerar de hora em hora, a razão é 4. Porque dobra a cada meia hora, mas se você considerar os inteiros, número inteiro de horas, né, de 1 em 1, a cada hora vai multiplicando por 4. Então, a fórmula desse número aqui é uma fórmula de PG. É o número inicial, A1, vezes a razão, que é 4, elevado a N. Na verdade você colocaria N menos 1 se você considerar que começa com 1. Se você considerar que começa com 0, começa com 0, Começa com 0, o A0 é igual a 3. O A1 seria depois de 1 hora, ficaria 3 vezes 4 a 1. Tá certo, depois de 1 hora, se você considerar A0 a quantidade inicial, e A1, depois de 1 hora, você vai ter aquelas 3, elas multiplicaram por 4. Então vai dar isso aqui, 3 vezes 4 a 1. Se você tiver A2, que seria depois de 2 horas, vai ser essa mesma quantidade multiplicada por 4 de novo, 4 a 2. Então, nesse caso, depois de N horas, tá vendo? E tá certo falar depois de N horas. Porque ele não colocou o primeiro termo como se fosse 1 hora. O primeiro termo é 0 hora. N igual a 1 já é o segundo termo da PG. Então, qual seria essa fórmula aqui? Não é o enésimo termo, é o enésimo mais 1, porque tem o F0, que é o número inicial. Fn são passadas N horas, mas com aquele número inicial você vai ter N mais 1 termos aqui. É o termo de ordem N mais 1. É isso aqui, 3 vezes 4 elevado a N. Então, para N igual a 1, 4 elevado a 1. Para N igual a 2, 4 elevado a 2, etc. Então, essa aqui é a fórmula da sua PG. É uma PG diferente que ela não começa com 1, ela começa com 0. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Então a gente já sabe a fórmula. O que ele falou aqui? A partir da fórmula matemática obtida na análise desses alunos durante a aula de biologia, essa aqui é a fórmula que eles obtiveram. O professor de matemática da turma Delta propôs que eles resolvessem a questão abaixo, com N sendo o número natural. Se G de N é o logaritmo da base 2 de F de N, ele deu o valor de log de 2 e o valor de log de 3 na base 10. Então, ele quer que você calcule isso. O somatório de N igual a 1 até 100 de G de N. Caramba! É um número cuja soma dos algarismos é... Olha, então, a gente tem que calcular o G de N. O G de N é o logaritmo
na base 2 dessa expressão. Então, vamos lá. G de n. A função g é o logaritmo na base 2 do f de n. O f de n é isso aqui. 3 vezes 4n. Bom, logaritmo na base 2. E ele deu aqui, ó. Ele deu o log de 2 e o log de 3. É para você aplicar aqui e usar o log de 2. Você vai ter que usar aqui a fórmula da mudança de base. O logaritmo de alguém numa base diferente é o logaritmo daquele alguém dividido pelo logaritmo da base. Então isso aqui é o logaritmo desse valor, 3 vezes 4n, dividido pelo logaritmo da base. Que eu tenho, ele deu aqui, o log de 2 vale isso. Deixa aqui. Agora, esse logaritmo aqui, log do produto. Isso aqui é log de 3, aqui base 10, log de 3, mais aqui a gente tem que fazer o log disso. O log de 4n, quem é o log de 4n? Olha aqui, o log de 4n é a mesma coisa que n log de 4. Né? O expoente desce, vai multiplicar o logaritmo. E esse 4 aqui eu vou colocar como 2 ao quadrado. Então isso aqui é n vezes o log de 2 ao quadrado. Agora esse expoente 2 desce, vai ficar 2n log de 2. Para que isso? Porque o log de 2 a gente tem, ó. O log de 2 é 0,3. Tá, então, e tudo isso aqui foi para encontrar esse termo, o log de 4n, que é isso, é 2n log de 2. 2n log de 2. Tá? Isso está dividido por log de 2. Olha, isso aqui vai ficar log de 3 sobre log de 2, eu posso simplificar aqui. Vai ficar log de 3 sobre log de 2. E aqui, esse termo dividido por log de 2 vai cortar o log de 2, vai ficar 2n. Então, essa fórmula aqui, o gn, é isso aqui. É uma constante mais 2n. Olha, aqui log de 3 e log de 2 a gente tem, ó, log de 3 é 0,48, log de 2 é 0,3. Quanto dá isso? 0,48 dividido por 0,3, isso aqui vai dar 1,6. É 3 vezes 16, 48, tá certo, é 1,6. Então, isso aqui é 1,6 mais 2n. Quer dizer, esse gn aqui é a mesma coisa que veio daqui, só que ele colocou numa forma linear. Ele tirou o log para ficar linear. Isso aqui se faz na prática mesmo. Coisas que são exponenciais, você precisa fazer cálculo, você pode trabalhar com logaritmo que fica mais fácil de trabalhar. Você tira exponencial e fica com a função afim. Tá, então, essa é a fórmula do gn. Ele quer que você calcule isso, somatório de gn para n igual a 1 a 100. Quer dizer, ele quer que você calcule o g de 1 mais o g de 2 mais o g de 3 até g de 100. E some isso tudo. O g de 1 é fazendo n igual a 1 nessa fórmula. Vai ficar 1,6 mais 2 vezes 1. Aqui o g de 2 vai ficar 1,6 mais 2 vezes 2. Aqui o g de 3 é 1,6 mais 2 vezes 3. E até o g de 100 vai ficar 1,6 mais 2 vezes 100, 200. Somando tudo isso, você tem 100 termos, você vai ter 1,6 100 vezes, que é 160, mais essa soma aqui, 2, 4, 6, até 200. Quanto é que dá isso, hein? Posso usar a formulinha da PA, né? Soma dos termos da PA é A1 mais AN vezes N sobre 2, né? É o primeiro mais o último, vezes o número de termos sobre 2. Então a gente tem aqui A1 mais AN dá 202,
vezes o número de termos, que são 100 termos, sobre 2. Isso vai dar 101 vezes 100. Dá 10.100. Então, isso que ele pediu para você calcular aqui é 10.100. E ainda tem esse 160 aqui para somar. Ou seja, isso aqui vai ficar 10.260. Isso aqui é essa expressão que ele pediu para você calcular. Esse tal número, ele tem a soma dos algarismos igual a quanto? Isso aqui vai ficar 1 mais 2 mais 6, dá 9, né? Dá 9 essa soma. Então, soma dos algarismos é 9. Olha aqui, 9, resposta correta, letra D de delta.